Do mágico da CIA aos assassinatos do FBI e às tentativas do Pentágono de transformar tudo em arma, de morcegos explosivos a cocô de cabra falso, vamos abrir o armário do governo americano e expor seus esqueletos. Estes são 50 segredos insanos e desclassificados dos Estados Unidos da América que você não conhecia. Número 50. A CIA literalmente tinha um manual de treinamento de tortura. A CIA tinha um manual de treinamento de tortura. Era chamado de Manual de Treinamento para Exploração de Recursos Humanos, e ele foi entregue aos excelentes torturadores do exército hondurenho pela CIA, durante uma de suas muitas excursões pela América do Sul. Se isso já não tivesse vibrações suficientes de supervilão, você deveria ver a nota de abertura no trecho do livro. Vamos abordar algumas dessas técnicas coercitivas amplamente usadas e seus motivos. Somos contra o uso dessas técnicas. Não usamos essas técnicas nem aprovamos o uso delas. Sem ofensa, CIA, mas acreditamos em vocês. Número 49. O macartismo nos Estados Unidos da América não começou nem terminou com o senador Joseph McCarthy. O FBI queria vigiar celebridades suspeitas de simpatizar com o comunismo ou serem contra a guerra do Vietnã. Resumindo bastante, eles espionaram, entre outros, Charlie Chaplin, Groucho Marx, John Lennon, Frank Sinatra, Elvis, Michael Jackson, Bob Dylan, Marilyn Monroe e Muhammad Ali. Número 48. Em outubro de 1950, 11 pessoas da Baía de São Francisco foram internadas no Hospital Stanford com graves infecções urinárias. Quando os médicos coletaram amostras de urina dos pacientes, eles notaram a presença de uma bactéria estranha, de cor avermelhada, mais tarde identificada como Serratia marcescens. Tragicamente, um dos pacientes morreu devido à infecção. O trágico resultado foi atribuído à Operação Sea Spray, experimento da Marinha dos Estados Unidos da América que pulverizou as bactérias Serratia marcescens e Bacillus globigae no ar, sobre uma metrópole dos Estados Unidos da América, para testar como uma arma biológica poderia se espalhar. Número 47. A CIA tem uma lista real de alvos para eliminação, mantida pelo Centro de Contra-Terrorismo, ou Centro de Contra-Terrorismo. Essa lista de indivíduos é a principal prioridade para assassinatos sob o mandato da CIA. Depois que o Centro de Contra-Terrorismo reúne as informações, os advogados da CIA, o conselheiro-geral e o chefe do Serviço Nacional Clandestino decidem se a execução será realizada. O documento 46, obtido pelo New York Times, via Lei de Liberdade de Informação de 1993, revelou que Walt Disney colaborou com o FBI. Ele frequentemente delatava colegas de Hollywood com ligações comunistas e recrutava sua ajuda para combater greves e sindicatos. Lá no Reino Mágico, isso também não era um acordo isolado. Ele era tão próximo do FBI que recebeu o título de contato oficial de agente especial responsável. Em 1954, ele obteve o raro direito de filmar dentro dos prédios do FBI. Eles sabiam que o bom e velho Walt sempre os apoiaria. O projeto 45 Mockingbird, nos anos 1960, foi uma operação da CIA de grampeamento telefônico para monitorar críticos na imprensa. Mockingbird é de alguma forma ainda mais estranho e sinistro. Até os anos 1970, a CIA empregava até 100 jornalistas. Eles contratavam jornalistas como espiões em alvos estrangeiros e domésticos, trocando informações, furos exclusivos direto da recepção da CIA. Esse relacionamento de troca de favores, altamente antiético, foi descoberto por Carl Bernstein, um dos dois repórteres que revelaram o escândalo de Watergate, que derrubou Richard Nixon. O número 44. Os Estados Unidos da América podem ter derrubado um premier australiano. Os Estados Unidos já promoveram mudanças de regime em outros países, o que não é mais segredo. Ainda surpreende que possam ter participado da queda polêmica de um líder do mundo anglófono. Gough Whitlam, primeiro-ministro da Austrália de 1972 a 1975, fez inimigos no Military Intelligence, SEIS e na CIA. Quando ele se esforçou para tornar a Austrália uma nação mais independente, livre dos britânicos e dos Estados Unidos, chegou a ameaçar fechar uma base da CIA em Pine Gap. A CIA afirma não ter relação com a decisão do governador-geral Sir John Kerr de demitir Gough Whitlam e nomear um opositor em seu lugar. Mas, dado o histórico deles, isso é um pouco difícil de acreditar. Número 43.
O Departamento Federal de Investigação decidiu fazer um pouco de interferência política interna nos anos 1930, apenas 22 anos depois de ter sido criado. Os federais foram flagrados grampeando as comunicações da sala de conferências da Suprema Corte, onde os juízes mais altos dos Estados Unidos da América decidem casos. J. Edgar Hoover, tão confiável como autoridade quanto Ted Bundy como motorista de AP, afirmou que era só para evitar vazamentos de decisões da Suprema Corte. Claro, número 42. O Escritório de Serviços Estratégicos, ou Escritório de Serviços Estratégicos, foi a organização precursora da CIA. Em 1944, eles lançaram o Manual de Sabotagem Simples, orientando civis aliados a atrapalharem operações do eixo atrás das linhas inimigas. Ele oferece instruções específicas sobre como incêndios poderiam ser acidentalmente iniciados em quartéis nazistas ocupados. O manual orienta que mecânicos que trabalham em veículos nazistas mantenham suas ferramentas cegas e sujas para aumentar as chances de quebra posterior. Recomenda que quem ocupa cargos administrativos trabalhe lentamente e busque várias formas de interpretar mal instruções diretas. Número 41, uma relíquia da longa história de operações secretas da CIA. Eles ajudaram traficantes a violar o embargo ao Irã, tornando um acordo secreto em um pagamento lucrativo. E o motivo deles era ainda mais sórdido. Eles queriam usar o dinheiro para financiar os contras, rebeldes anti-sandinistas na Nicarágua, onde tentavam promover a mudança de regime número 40. Em 1985, um relatório do Congresso dos Estados Unidos da América revelou que entre 1940 e 1960, o FBI vigiou mais de 7.000 americanos. E graças tanto aos avanços tecnológicos quanto à paranoia após 11 de setembro que varreu os Estados Unidos, as coisas ficaram ainda piores. Após o Patriot Act ser aprovado, o FBI usou sua cláusula de expiração para justificar o monitoramento de todas as ligações telefônicas nos Estados Unidos da América. Eles também fizeram amplo uso das chamadas cartas de urgência, uma disposição que lhes permitia contornar os protocolos de coleta de informações, alegando que se tratava de uma emergência. Número 39. Em fevereiro de 1968, o submarino soviético Kat-129 de mísseis balísticos perdeu os check-ins e ficou em silêncio de rádio. O navio foi dado como desaparecido em março, mas havia afundado. Em 1970, o secretário de Defesa Melvin Laird e o conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger fizeram uma proposta secreta. Que maneira melhor de estudar exatamente o que os russos estavam fazendo do que levantar os destroços do K-129 e analisá-los? O presidente Richard Nixon aceitou a proposta e colocou a CIA no caso. O projeto ambicioso ficou conhecido como Projeto Azorian. Um navio foi criado para recuperar os destroços, mas o K-129 se despedaçou submerso durante o processo. Só parte foi recuperada, sem saber se houve informação útil. Mas o projeto Azorian custou 51 bilhões em valores atuais. Número 38. A CIA guardava um documento com piadas sobre soviéticos para o vice-diretor. Talvez para ler em voz alta em um jantar, quem sabe. Mas aqui está uma das melhores. Um homem entra em uma loja e pergunta: "Vocês não têm carne?" "Não", responde a vendedora. "Nós não temos peixe." "A loja do outro lado da rua não tem carne." Essa piada foi desclassificada em 2013, número 37. O FBI pode te espionar mesmo sem te considerar uma ameaça. A União dos Estudantes Negros defendia os direitos dos afro-americanos em universidades do país. Isso era especialmente importante porque as universidades haviam sido integradas após o fim das políticas segregacionistas de Jim Crow. Os arquivos do FBI afirmavam que o grupo era inativo, incompetente e sem ideias radicais ou militantes. Apesar disso, o arquivo recomendava que o agente continuasse espionando, infiltrando-se e reunindo material de chantagem sobre o grupo número 36. O projeto Stargate foi uma iniciativa governamental para transformar a física em arma na Guerra Fria. Ele atuava na Agência de Inteligência de Defesa com 3 objetivos declarados: definir o uso da visão remota para coletar informações sobre alvos estrangeiros. 2. Descobrir como outros países poderiam estar fazendo a mesma coisa e usando isso contra os Estados Unidos da América. E 3. Fazer experimentos de laboratório para melhorar a visão remota para uso em inteligência. Para quem espera se juntar ao exército dos Estados Unidos da América como algum tipo de super soldado psíquico, sentimos informar.
Esse projeto não produziu resultados relevantes. Sobre transformar magia em arma, John E. McLaughlin, ex-vice-diretor da CIA, disse: magia e inteligência são realmente artes afins. Por isso contrataram John Mulholland, um mágico, para escrever um manual sobre truques por $3.000 em 1953. Era cheio de dicas úteis. Coisas como: agentes que parecem bobos ou desleixados têm menos chance de serem notados. Bolsos secretos são ótimos para ocultar armas ou documentos, e você pode sair de um prédio escondido em uma caixa. Pode ser que também houvesse uma anotação sobre como matar um líder sul-americano eleito usando um coelho. Você tirou de um chapéu quem conhece o número 34? Após se envolver com o movimento Nova Era na Califórnia, o tenente-coronel Jim Channing passou a considerar se esses princípios poderiam virar armas. Ele queria formar um exército de monges guerreiros chamado Primeiro Batalhão da Terra. Esse grupo racialmente diverso de soldados iria aproveitar o poder do arco-íris e utilizar a percepção ampliada dos sistemas de crença da Nova Era para obter vantagens sobre seus inimigos no campo de batalha. No entanto, esses seriam guerreiros pacíficos que sempre buscariam a resolução não violenta de conflitos, acima de tudo, porque sua lealdade seria com o próprio planeta, acima de todas as nações. Ao ouvir isso, ele provavelmente foi ridicularizado e expulso. Número 33. Considerando a rivalidade de longa data entre a China e o Tibete, a China quer dominar o Tibete. E o Tibete não está nem um pouco satisfeito com isso. Não surpreende que o Dalai Lama não esteja zen quanto ao expansionismo chinês. Não era a CIA como você pensou, então faz sentido terem colaborado. Relatórios de inteligência dos Estados Unidos da América apontam que, desde 1960, a CIA deu ao Dalai Lama um subsídio anual de 180 mil TRX. Isso fazia parte de um esforço maior para financiar o exílio tibetano na Guerra Fria. Número 32. Um muçulmano de Portland chamado Jonas Fikri frequenta uma mesquita onde pelo menos 9 pessoas diferentes foram proibidas de voar. Ele está entre os que disseram que o FBI usava a lista de proibição de voo para pressionar muçulmanos a virar espiões de sua comunidade. Em nome do FBI, essa é a escolha. Ou você concorda em ser um dedo duro das pessoas que frequentam os cultos na sua mesquita, ou pode dar adeus ao seu direito de voar. Mas o FBI também, supostamente, já fez coisa muito pior com muçulmanos, que se recusaram a virar informantes para eles. Jonas Fikri, número 31, disse que ao recusar ser informante do FBI, foi levado a uma prisão estrangeira e torturado como punição. Ele não foi o único a afirmar isso. Jamal Tarhoni e Michael Miliori, por exemplo, também podem ter passado por provações semelhantes. A CIA tentou matar Castro 634 vezes, mas falhou. Eles colocaram toxina botulínica em vários charutos, esperando que isso enviasse o ditador amante de tabaco para o túmulo. Os charutos se perderam no caminho e nunca chegaram a Castro. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com eles. Sugeriram esconder uma bomba numa concha pintada, esperando atrair a atenção de Castro e levá-lo à morte. E se a concha não pegasse ele, talvez o traje de mergulho pegasse, não é? A CIA planejava encher o traje com um fungo que lhe causaria uma doença de pele debilitante. Eles também tentaram esconder uma seringa mortal, cheia de veneno em uma caneta, que poderia ser usada para injetar em Castro, se um dos assassinos chegasse perto o bastante. Número 29, e você achava ruim enrolar o feed? A CIA informou que analisa 5 milhões de postagens diárias no X. A agência vasculha conteúdos em dezenas de idiomas para medir as reações globais a grandes decisões da política externa dos Estados Unidos da América após o assassinato de Bin Laden. O Centro de Código Aberto monitorava as reações coletivas do Twitter no Oriente Médio sobre o tema. Isso provavelmente afeta mais a saúde mental do agente médio da Agência Central de Inteligência do que toda a tortura extrajudicial e os assassinatos da Operação 28 Paperclip. O projeto de imigração de Truman em 1945 durou 14 anos. O objetivo era extrair minas raras dos programas científicos nazistas e do Japão imperial. Esse poço possivelmente esteve ligado à escravidão e experimentação humana. O mais famoso desses cientistas alemães repatriados foi Wernher von Braun, que desenvolveu o infame foguete UC-2 para seus antigos empregadores, com trabalho forçado de prisioneiros de campos de concentração. Mas olha, pelo menos isso ajudou os Estados Unidos da América a vencerem os comunistas na corrida para a Lua. Número 27.
O experimento de sífilis de Tuskegee foi criado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América, junto com o Instituto Tuskegee. O objetivo era estudar os efeitos da sífilis não tratada, transformando cerca de 600 homens negros em cobaias involuntárias. Durante todo esse tempo, eles foram informados de que estavam recebendo tratamento para suas condições dolorosas e debilitantes, uma mentira que durou décadas. O estudo ficou em segredo por 40 anos, até que a exploração desses homens foi exposta publicamente. Em 1974, foram pagos 10 milhões aos sobreviventes do programa, mas nada poderia devolver a eles os anos que foram desperdiçados em sofrimento desnecessário. Podemos imaginar um governo secreto ainda mais sinistro. Experimento Científico 26, o Projeto Sunshine, foi um estudo de 1950 sobre efeitos da radiação em corpos humanos. É desnecessário dizer que essa é uma pesquisa extremamente importante, mas isso não significa que ela foi conduzida de forma ética. Para reunir dados variados, cientistas do projeto ordenaram que funcionários roubassem partes de cadáveres, inclusive de crianças e bebês, como ladrões de túmulos vitorianos. Seria macabro, porém ético, se as famílias tivessem consentido doar os corpos para a ciência. Mas, na época dos testes, elas não sabiam de nada. Joseph, o Animal Barbosa Jr., foi um assassino de aluguel da máfia, que matou ao menos 20 pessoas entre 1964 e 1970. Ele foi pego pelo FBI e decidiu se tornar um informante para salvar a própria pele. Mas isso não o impediu de continuar matando pessoas. Ele matou novamente em 1965 sob custódia do FBI, mas eles não queriam perdê-lo como um informante valioso. Então, 4 outras pessoas foram condenadas por esse assassinato. Em vez disso, número 24, o governo dos Estados Unidos da América cogitou criar uma bomba gay. A ideia é simples: uma arma química afrodisíaca que faz com que os soldados inimigos fiquem atraídos uns pelos outros e com tanto desejo que não consigam funcionar de forma eficaz em combate. Isso parece muito mais estúpido do que armas convencionais. Mas a Força Aérea dos Estados Unidos da América realmente estava trabalhando nisso até recentemente. Em 1994, se financiado, o projeto custaria 75 milhões. Naturalmente, não chegou a esse ponto e foi vazado ao público, recebendo muitas críticas e zombarias. Número 23. Durante 10 anos de busca por Osama Bin Laden, a CIA propôs vários métodos para rastrear o líder terrorista. Um deles foi uma operação secreta disfarçada de campanha de vacinação contra a hepatite. O objetivo real era conseguir uma amostra de DNA de um dos filhos de Bin Laden para confirmar sua presença na região. O método foi fortemente condenado por Uni Karunakara, o ex-presidente internacional da organização sem fins lucrativos Médicos Sem Fronteiras. Ele disse que isso aumentaria a desconfiança entre cidadãos e profissionais de saúde. Número 22. Parece um aparelho futurista digno de um filme de James Bond, não da vida real. A CIA criou uma arma de ataque cardíaco, revelada nas investigações do Comitê Church, nos anos 1970. Como ela funcionava bem, a arma foi criada para lançar projéteis congelados com neurotoxina potente de molusco, causando ataque cardíaco na vítima. Enquanto isso, o próprio projétil derretia sem deixar vestígios. Número 21. Durante a Guerra do Vietnã, a Agência Central de Inteligência participou do projeto secreto Operação Sober Popeye. Esse era um plano para controlar o próprio clima no Vietnã e usá-lo como arma na guerra contra o Vietcong. Durante anos, a Agência Central de Inteligência tentou semear nuvens de chuva no Vietnã para prolongar a estação de monções natural do país. Tentaram atrasar os inimigos das florestas, mas não tiveram sucesso total. E em 1978, o uso militar da manipulação do clima foi classificado como crime de guerra número 20. O Departamento Federal de Investigação ajudou a assassinar líderes dos Panteras Negras. O líder dos Panteras Negras, Fred Hampton, junto com o colega organizador Mark Clark, foi morto em uma batida policial antes do amanhecer em Chicago, no dia 4 de dezembro de 1969. Amplamente vista como parte da campanha de J. Edgar Hoover contra os chamados subversivos. Na época, dizia-se que um tiroteio brutal matou os líderes dos Panteras Negras. Na realidade, a polícia disparou entre 90 e 99 tiros, e os Panteras devolveram apenas um. O chefe de segurança dos Panteras, William O'Neill, era informante do FBI e deu a Hampton um sedativo antes da invasão que tirou sua vida.
O FBI possuía uma planta detalhada do apartamento invadido, sugerindo possível envolvimento no planejamento dessa história sórdida. Número 19. Os Estados Unidos da América quase fizeram ataques de falsa bandeira contra si mesmos. O plano se chamou Operação Northwoods. No início dos anos 1960, os Estados Unidos da América buscavam um pretexto para entrar em guerra com Cuba. Um dos membros do plano, uma figura de alto escalão do Comando Militar dos Estados Unidos da América, sugeriu explodir um navio americano em águas cubanas para incitar o público a apoiar a guerra. John Fitzgerald Kennedy rejeitou o plano quando chegou até ele, mas é absurdo ter ido tão longe. Número 18. O Congo suportou um legado brutal do colonialismo e imperialismo ocidentais, que remonta às atrocidades do Estado Livre do Congo, do rei Leopoldo II. Para muitos congoleses, Patrice Lumumba simbolizava a esperança de libertação do domínio belga. A CIA temia que as políticas anticolonialistas de Patrice Lumumba levassem ao comunismo e tentou matá-lo envenenando sua comida e talvez até sua pasta de dente. O plano fracassou e Patrice Lumumba foi morto por separatistas de Katanga em 1961. Número 17, sob a orientação do infame químico Sidney Gottlieb, apelidado de chefe dos envenenadores. A CIA realizou um dos experimentos mais famosos, usando métodos de criminosos de guerra, nazistas e japoneses. A agência queria saber se o dietilamida do ácido lisérgico serviria para criar agentes adormecidos, controlados mentalmente na Guerra Fria. E de alguma forma, essa não é a parte mais insana da Operação MKUltra número 16. O clímax da meia-noite foi conduzido pelo consultor da CIA, George Hunter White, e pelo Departamento Federal de Narcóticos em Boston. Junto com um monte de trabalhadoras do sexo que estavam na folha de pagamento da CIA, homens eram atraídos para bordéis armadilha, onde recebiam doses de dietilamida do ácido lisérgico sem saber. As trabalhadoras do sexo testavam se, sob efeito da droga, eles revelavam segredos extremamente pessoais. O MKUltra, porém, teve uma aplicação ainda mais infame. Número 15. James Whitey Bulger, o famoso gangster de Boston que inspirou o personagem de Jack Nicholson em Os Infiltrados, foi cobaia do MKUltra. Ele foi dopado com dietilamida do ácido lisérgico enquanto estava na prisão, e teve alucinações horríveis como resultado. Número 14. Os Estados Unidos da América criaram bombas de morcego na Segunda Guerra Mundial, literalmente. Projeto Raio-X, uma iniciativa experimental de armas, custou cerca de 35 milhões atualmente. O plano era colocar bombas em morcegos e liberá-los no Japão. O projeto foi um desastre e no teste mais importante, os morcegos foram soltos cedo demais. Além de explodirem um celeiro, também destruíram o carro de um dos generais presentes no teste. Número 13. A corrida espacial foi uma das maiores disputas de masculinidade da história. Após o lançamento do Sputnik pela Rússia em 1957, os Estados Unidos da América buscaram recuperar sua honra de forma extrema. A explosão de uma bomba nuclear na Lua buscava criar uma nuvem de cogumelo visível mundialmente e demonstrar o domínio dos Estados Unidos da América. O plano foi rejeitado porque é uma das ideias mais idiotas de todos os tempos, mas às vezes, como no nosso próximo plano, uma ideia idiota pode realmente funcionar. Número 12. A CIA fingiu um ataque de vampiro nas Filipinas para acabar com uma rebelião. Uma operação psicológica visou capturar um rebelde que patrulhava próximo a um forte bem protegido. Ele foi pendurado de cabeça para baixo e sua garganta foi perfurada para drenar seu sangue. O plano era explorar o medo cultural profundo do Aswang, uma variante filipina de vampiro. Surpreendentemente funcionou, mas é algo muito perturbador e não foi a única vez que tentaram isso. Número 11. Operação Fantasia foi outro plano que visava explorar os medos culturais profundos de suas vítimas. Neste caso, o medo do Kitsune, um espírito de raposa japonês diabólico. Os Estados Unidos tentaram usar balões e sons de raposa para esse objetivo, mas a ideia falhou totalmente. 10. O governo dos Estados Unidos da América cogitou lançar uma bomba nuclear no Alasca, alvo menos ambicioso que a Lua. Mesmo assim, é insano. Isso fazia parte de uma operação mais ampla chamada Projeto Chariot, que esperava encontrar usos não bélicos para explosivos nucleares. Eles avaliaram se uma bomba nuclear poderia explodir parte do Alasca para criar um porto artificial.
É um milagre que os Estados Unidos da América tenham sobrevivido tanto tempo como parte do programa Edgewood Arsenal. O diretor do projeto, L. Wilson Green, buscava testar substâncias que causassem convulsões, pânico, histeria, alucinações e delírio, e aplicou esses testes em soldados voluntários sem que soubessem o que aceitavam. Número 8. Na Segunda Guerra Mundial, o norte da África foi um dos principais frontes, com aliados enfrentando o corpo africano nazista liderado por Erwin Rommel. Um oficial do Office of Strategic Services sugeriu enfraquecer os nazistas espalhando doenças entre suas divisões, usando esterco de cabra sintético carregado com patógenos, um plano chamado Projeto Caprichoso. Pegou o trocadilho, Capricórnio Cabras. O plano foi rejeitado e eles usaram balas em vez disso. Número 7. Durante o início dos anos 1950, a Agência Central de Inteligência buscou qualquer forma de resistência contra os soviéticos que pudesse encontrar, e uma delas foi promover os ideais americanos através da arte. Para isso, a Agência Central de Inteligência financiou galerias que exibiam arte abstrata de Jackson Pollock e Willem de Kooning mundialmente. Eles achavam que essa arte não existiria num estado comunista onde o livre pensamento era reprimido. Ao promover essa arte, promoviam o ideal americano. Número 6. CIA e KGB queriam usar fitas de sexo como compromat contra o popular presidente indonésio Sukarno. Alguns relatos até alegaram que a CIA fez isso usando um ator com máscaras de borracha incrivelmente realistas e um sósia de Sukarno. Porém, o plano fracassou, talvez por um motivo bem engraçado. Relatos apontam que Sukarno ficou lisonjeado com as fitas de sexo e solicitou cópias a KGB e a CIA. Número 5. O Pentágono tem um programa para investigar OVNIs. O Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais reúne oficiais militares que pesquisam fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs. Em 2011, informantes da CIA foram descobertos pelo Hezbollah em Beirute após usarem o código PISA usada para informação secreta de inteligência. Reunião na Pizza Hut, enquanto um funcionário anônimo dos Estados Unidos da América nega que ocorreu em uma unidade real, o ex-oficial da CIA, Roberto Baer, foi citado. Se fossem espiões de verdade contra o Hezbollah, provavelmente nunca mais os veremos. Número 3. Na década de 1970, espiões da CIA em Moscou precisavam de distrações rápidas ao serem perseguidos por contra-espiões soviéticos. Uma das ideias ficou conhecida como Jack in the Box, ou JIB, inspirada em bonecas infláveis sexuais. Seria um pequeno dispositivo que, ao apertar de um botão, basicamente inflaria um agente falso para confundir momentaneamente o perseguidor. Número 2, em um processo chamado de tortura leve, prisioneiros iraquianos foram interrogados pela CIA. Em salas completamente vedadas e bombardeadas com música em volumes ensurdecedores, a playlist dessa discoteca de pesadelo incluía, entre muitas outras, Enter Sandman, do Metallica, We Are the Champions, do Queen, e Love You, do Barney, o dinossauro roxo número 1. Um memorando desclassificado mostrou que a agência teve influência sobre o filme de 2012, A Hora Mais Escura, uma cinebiografia sobre a caçada a Osama Bin Laden. Eles queriam garantir uma apresentação positiva, exigindo mudanças como tornar o protagonista um observador, não um participante, em uma cena de afogamento simulado. Também removeram uma cena de cães ferozes interrogando um prisioneiro e cortaram outra de agentes festejando com AK-47S no terraço. Os Estados Unidos têm segredos, mas nenhuma agência os protege mais do que a CIA. Assista a 50 fatos insanos sobre a Agência Central de Inteligência que você nunca soube para descobrir o que eles não querem que você saiba, ou clique neste vídeo em vez disso.